Olá, minha gente! Num canal como esse, Fala com a Mãe, onde a gente está falando de vínculo nesse momento, né? A gente não podia falar também, deixar de falar de algo que está acontecendo na humanidade nesse momento, que é a pandemia. A pandemia está num momento bastante diferente das ondas, das grandes ondas de contaminação, e a gente tem que saber o que fazer com as crianças nesse momento. As crianças sofreram muito com a pandemia, não com a doença, felizmente, porque elas não foram vítimas fatais dessa doença, muito poucas em termos proporcionais. Infelizmente, algumas crianças fizeram casos graves, algumas crianças foram a óbitos. No Brasil, mais do que em outros países desenvolvidos, porque nós temos condições de pobreza que criam comorbidades, nós temos pouco acesso a bons serviços de saúde para muitas crianças. Então, com isso, a gente teve mais mortes de crianças do que em outros lugares. Mas, de forma geral, as crianças foram poupadas da doença grave da Covid. Mas elas não foram poupadas da doença emocional da Covid. Então, tudo que aconteceu, a sobrecarga dos pais, das famílias, né, totalmente hiperatarefadas, a perda do convívio com os amigos, a socialização que é tão importante para a criança, a perda do convívio com os avós, os medos em torno de tudo o que aconteceu lá no começo. No Brasil, especialmente, né, com a péssima condução do governo federal, essa vergonha, esse horror que foi o governo Bolsonaro, a gente tem que enfrentar a pandemia e o pandemônio criado por essa quadrilha criminosa que ocupou o poder. Enfim, a gente teve muito sofrimento das crianças. Elas expressaram esse sofrimento de diversas formas. Sintomas de todos os tipos, sintomas físicos, emocionais, sintomas comportamentais, que vão desde rebeldia e grude, excesso de apetite, falta de apetite, crianças fechadas dentro de si mesmas, os mais velhos com questões mais graves, né, de depressão, de tristeza, de desistência da escola. A criança pobre, especialmente muito vulnerável, né, ficou afastada da escola, que é tão importante para ela em todos os sentidos, como segurança alimentar, como prevenção da violência, como detecção de situações de abuso e violência na comunidade, em casa. Enfim, a escola tem um papel muito importante na vida de todas as crianças, especialmente as mais vulneráveis. Então, o vínculo mais bacana que a gente pode ter com elas agora é esse olhar de acolher esse sofrimento, de entender que muito dessas mudanças de comportamento, que às vezes são nocivas, são chatas, são desafiadoras, são rebeldia, desobediência, grude, gritaria, birra, né, tudo que a gente fica irritado, a gente tem que entender que isso não é apenas uma manifestação de raiva ou de indisciplina ou coisa parecida. Isso são comunicações. Comportamento é comunicação. Ela está comunicando um sofrimento psíquico. Então a gente deve sempre acolher essa criança. Se ela fala que ela está com medo do jacaré embaixo da cama, existe um jacaré embaixo da cama, a gente não pode dizer que não. Esse jacaré não está embaixo da cama, está lá de fora, né? Milhões de jacarés ali, espalhados no ar, causando uma doença que pode ter levado um avô, certamente ela ouviu falar de pessoas que sofreram, né? Então a gente tem que acolher esses medos e legitimar o sofrimento dela, o que ela está trazendo, nunca descartar, e ajudá-la a superar esses sentimentos de medo, de angústia, de solidão, com afeto, com otimismo e principalmente com brincadeiras e fantasia. O vínculo nesse momento é um vínculo que deve ser de amor, de afeto, de acolhimento, de legitimação do sentimento. E principalmente o vínculo da brincadeira e da fantasia. A brincadeira e a fantasia, elas tiram a criança da angústia, da preocupação e do medo e colocam ela num mundo que é maravilhoso, que é a linguagem essencial dela. E, muito especialmente, a gente fazer dois movimentos importantes. Primeiro é levar essas crianças para fora de casa, para que elas possam brincar ao ar livre. Brincar ao ar livre é essencial para a criança de qualquer idade, a natureza é um território essencial para ela e a brincadeira é a sua atividade, a sua linguagem essencial. E ativar as cidades onde as pessoas têm praças acessíveis, iluminadas, seguras, com bons brinquedos, com árvores, com verde,
são cidades melhores, são cidades mais felizes. Então, é importante, inclusive, esse ativismo, no sentido de conquistar isso nas políticas públicas. E, por outro lado, também lembrar que as crianças devem e podem ir à escola. Exigir que as escolas sejam abertas, estejam abertas, é fundamental. A escola nunca foi um lugar de risco e agora, com a vacinação, inclusive de adolescentes, com a maior parte dos professores já vacinados com segunda dose, é fundamental a presença da criança na escola. Não é aceitável mais que escola fechada. A escola é um lugar seguro, os professores, é claro, tem que ter aqueles protocolos que todo mundo já conhece de cor, professores de máscara, ventilação é importantíssimo, distanciamento quando possível, então dividir turma, se tiver um momento mais difícil de transmissão na pandemia, tem que dividir turma. Usar o ar livre, usar o recreio, ampliar o recreio, isso é bom em todos os sentidos, inclusive a criança aprende melhor quando ela tem mais recreios mais frequentes. A escola que tem bons protocolos é um lugar seguro para todo mundo, para funcionários, para professores e para as crianças. Transmitem, mas transmitem pouquíssimo. As crianças vão ser mais transmissoras do que antes e mais transmissoras relativamente do que os adultos, porque os adultos quase todos estão vacinados. Então vai ter mais casos entre crianças e vai ter casos onde a criança vai trazer a doença para casa, mas vai ser pouco, vai ser doença leve, provavelmente, a grande maioria dos casos. E na criança também a doença Covid vai continuar sendo leve. Então é importantíssimo levar a criança para fora, brincar, acolher, abraçar, dar afeto. E as escolas também, levar a criança para a escola com bons protocolos. E as escolas se preocuparem com esse cuidado também com as crianças, de trazer para elas acolhimento emocional e não apenas ensino, mais recreio, mais brincadeira e mais ar livre. Eu acho que com essa fórmula, o vínculo da nossa sociedade com as nossas crianças vai melhorar e elas vão se curar dessa doença que a pandemia trouxe para elas, que foi tão, tão difícil.